Chegando agora aqui pra vocês mais um vídeo de review de episódio dessa terceira e maravilhosa temporada de Westworld. Hoje a gente vai fazer o review do quarto episódio dessa terceira temporada, né? Que pra mim foi um episódio muito bom. Ele começou meio confuso, com algumas informações meio perdidas assim, sabe? Mas depois ele foi se explicando e tal, e eu acho que terminou muito bem, inclusive. Sem mais delongas, já vai deixando seu like transudo aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente, porque hoje é dia do quarto episódio da terceira temporada de Westworld. A verdade nem sempre vai te libertar. Essa é uma frase que tem ali, na verdade, meio que na sinopse do episódio e tal, e fala bastante sobre o que esse episódio foi, na verdade, né? Fala bastante sobre liberdade, sobre o conceito de liberdade, na verdade, né? Mas vem aqui com a gente, vamos por parte, né? E o episódio começa com ele, o William, mais conhecido também como Homem de Preto e conhecido aqui no canal também como Ed Harris, até porque é o nome do próprio ator, né? Ele volta, graças a Deus, pra mim é um dos melhores personagens dessa série, ele precisava voltar e ele chega nesse quarto episódio, que foi bem a cara de Westworld lá, mas pro início, onde tinha também o Homem de Preto, o próprio Ford, enfim. E ele tá ali meio que surtando, na verdade, né? Vendo a filha dele, falando que ele sabe quem ele é, falando que ele sabe o que é real ou não. E se a gente for associar aquele finalzinho, né, do último episódio da segunda temporada, a gente até falou aqui pelo canal que de repente ele tá num futuro bem distante, que ele já é um anfitrião e tal, mas a gente percebe que não, aquele momento é esse momento que a gente vê agora também. Ele na verdade estava bem surtado, vendo a filha dele, meio que esquizofrênico, como a gente pode dizer. E aí, nesse momento, né, antes de terminar o episódio, lógico, a gente fica se fazendo várias perguntas. Será que o William tá ali dentro do Rehoboam, né, ou Reboão, no caso? Será que aquilo tudo é uma simulação, que ele é um anfitrião, que ele enlouqueceu? Enfim, nesse momento a gente fica se perguntando isso, antes de saber de tudo que vai acontecer depois, lógico. Mas aí, vamos deixar um pouquinho mais pra frente essa situação também. Porque dá um estalo ali, ele meio que acorda e encontra a Charlotte, né? A Charlotte, que agora é uma das responsáveis pela Delos, até porque ele tá ali afastado, tá com todos os problemas que ele tá. E eles citam um tal projeto secreto do Setor 16. A gente vai falar também sobre o Setor 16 um pouquinho mais pra frente, que é um momento que a gente precisa entender também. A Charlotte, na verdade, ela chega pra ele e diz que quer privatizar a Delos, por várias situações que aconteceram no parque, tudo isso que a gente já conhece. E para poder conseguir ter maioria de votos ali com os acionistas da empresa, ela precisa do Homem de Preto, ela precisa do William ali junto com ela, até mesmo para convencer os outros acionistas. Ela explica isso, inclusive. Tem um momento ali bem específico também em relação à casa do Bernard, né? A Dolores tá ali também, né? E o Bernard acaba ficando meio confuso, tem um momento confuso dele ali, meio que se perguntando quem sou eu e tal, porque tem todo aquele lance do Bernard tá com a consciência também do próprio Arnold, né? Parece que elas estão brigando ali dentro da cabeça dele, o que é uma questão que provavelmente eles vão levar um pouco mais pra frente só nessa temporada. A Dolores também falando um lance ali pra ele de que podemos ser quem quisermos, enfim, toda essa filosofia que paira por Westworld, né? Que a gente só vem entender depois de alguns momentos, e onde a gente passa também para aquele momento do Bernard com o próprio Stubbs. Eles estão ali no mundo real já, lógico, né? Como a gente já acompanhou, e eles acreditam que a Dolores está naquele projeto, né, de matar o ser humano e substituir por um anfitrião. Tanto é que eles ficam conversando ali, achando que a Dolores já fez um anfitrião do próprio Liam Dempsey, que é aquele namorado da Dolores do primeiro episódio, enfim. E aí eles fazem até um teste de controle, né, onde o Bernard tá construindo ali um controlezinho e ele para o Stubbs, meio que para fazer o teste de fato, e o Stubbs reclama disso. Enfim, isso já aconteceu uma vez em um outro episódio, quando o Bernard para o Stubbs, né, meio que mostrando que ele controla o Stubbs por ser um anfitrião. E aí tudo bem, né, a gente vai para um momento em que a Dolores está junto com Caleb, ou Caleb, se você preferir. Eles estão escolhendo ali uma roupa diferente, a gente até percebe que a série quer mostrar pra gente que é um futuro, né, que é um futuro, um momento diferente do planeta onde a gente vive, até porque você pode escolher o terno meio que simulando como se eles estivessem em você. Então eles gostam de mostrar essas coisas pra gente, que é um futuro de fato, pra gente não esquecer. E eles estão com uma ideia, na verdade, de se infiltrar entre os ricos. Por isso eles querem uma senha de acesso do cartão do próprio Liam, né? Pra roubarem o Liam, na verdade, deixarem ele sem nada e conseguirem o dinheiro dele pra poder se infiltrar. É porque, enfim, ele que é o chefe ali, na verdade, o cara que lidera toda a corporação,
pelo menos na teoria, né? E para conseguir a senha do Liam, ele volta, o Connells, né? Conhecido também como Tibbs de Sons of Anarchy, mas ele tá agora em Westworld e ele é o Connells, um personagem que eu tô gostando bastante. Ele é um cara ali que é o braço direito da Dolores, talvez literalmente, né? Pra fazer todo aquele esquema de conseguir roubar o Liam, ir lá naquele banco de ricos e conseguir o dinheiro dele, na verdade. A Dolores faz um cara parecido, inclusive, com o Caleb desmaiar, rouba o sangue dele pra colocar no sangue, na veia, na verdade, do próprio Caleb. Uma coisa interessante que eu achei nesse episódio foi que eles juntaram todos os núcleos, né? Todos os núcleos participaram do episódio ao mesmo tempo, basicamente. A gente sempre acompanha todos esses núcleos separados e dessa vez parecia que tinha uma junção diferente. Era um momento com um, outro momento com outro, outro momento com outro. Tínhamos Maeve, Bernard e Dolores, né? Os núcleos deles três separados, só que ao mesmo tempo parecendo que existia uma interação ali, sabe? E aí agora a gente tem um momento um pouco interessante, talvez inusitado, né? Porque a gente tem ali o Serac conversando com a Maeve em um jantar, né? Ele diz que foi criado em Paris e tal, até porque o próprio ator, né, o Vicente Cassel, que faz o personagem Serac, ele é francês. E ele diz ali que foi criado na França quando era pequeno, em Paris, com o irmão dele. E o irmão dele, vocês não acharam que tem uma semelhança com Fordzinho? Com o Ford pequenininho? Quando eles estão caminhando ali por aquele bosque, a gente lembra também que o Ford tinha uma família ali, o que pode ser uma associação sim, quem sabe, né? E aí, talvez nesse momento com a Maeve, ele fala uma das coisas mais importantes desse episódio, que é a chave que estaria dentro da cabeça da Dolores, né? Esse seria o motivo para ele poder achar a Dolores. Mas aí você pergunta, né? Por que ele quer essa chave que tá na cabeça da Dolores? Bom, ele diz que entende a humanidade, ele fala que na verdade as pessoas são o problema e que o Roboão tá incompleto, né? Que falta ali o mapa da mente humana, sim. Ou seja, por que ele quer essa chave, na verdade? Porque ele quer destravar o que tá armazenado ali dentro. E tendo o que tá ali dentro, que seria o mapa da mente, como a gente tá falando aqui, ele poderia moldar o mundo à visão dele. Porque se a gente for lembrar, esse projeto todo dele é para construir o futuro de cada um. Só que tá incompleto ainda, não tá da forma que ele quer. Esse mapa da mente humana, essa questão toda que faz com que ele consiga moldar o mundo, a visão dele tá dentro da mente da Dolores. E é isso que ele quer. E aí ele fala várias coisas filosóficas, né? Até porque a própria série aborda muito disso. Fala que o homem é o pior inimigo dele mesmo. E aí, voltando àquilo do setor 16, a gente tem toda a discussão do que seria isso. E ele é uma coisa que ele já tinha sido citado em episódios anteriores, de temporadas anteriores, na verdade. E é um lugar que o William jovem tinha mostrado pra Dolores em um flashback. E ele depois também vem aparecer todo inundado e cheio de anfitriões mortos. Ou seja, esse setor 16 tinha sido todo meio que acabado, destruído, né? Inundado, enfim. E talvez seja o lugar que tem o elo entre todos. No caso, entre o próprio Homem de Preto, a Dolores e o Serac. É um lugar muito importante, inclusive pro parque. O próprio Serac fala no episódio, né? Que eles colocaram toda essa inteligência, tudo isso dentro de um parque. Meio que desdenhando do parque em si, sabe? E aí que vem o pulo do gato também, né? Porque parece que existem algumas divergências no sistema ali em Singapura. E aí já vem na nossa mente logo, né? Será que a Dolores recriou 5 anfitriões ali, em Singapura, inclusive, que ela esteve lá? As coisas vão começando a se amarrar, né? Um núcleo vai mostrando uma coisa, o outro vai mostrando outra, meio que interligados. Até aquele momento que a gente tem do William fazendo a barba para poder ir junto com a Charlotte para a empresa, né? Para fazer tudo aquilo que eles queriam, de privatizar a empresa e tal. E a Charlotte vem e quer fazer a barba do William. E isso a gente faz uma associação com quem? Com ela, Dolores. Porque nessa imagem aí que vocês estão vendo, a Dolores fez já a barba do William em um determinado momento, não sei se vocês lembram disso. Inclusive foi o Gustavo que me lembrou dessa imagem aí, que eu não lembrava. E aí algumas coisas vão ficando estranhas, porque a gente vai percebendo que a Charlotte não parece mais ser a Charlotte. Talvez seja outra mente, né, outra pérola ali na cabeça dela, no corpo dela, e a gente fica pensando, quem será essa pessoa aí? Porque na verdade, em contrapartida desse momento e o momento do Bernard, também temos o momento da Maeve, em que ela vai buscando algumas coisas que o próprio Serac quis que ela fosse buscar, né? Ela na verdade está atrás da Dolores e vai atrás de algumas coisas, algumas pistas onde a Dolores pode ter passado. Ela inclusive vai até aquela necropsista, eu acho que é assim que se diz, porque a própria Dolores tinha procurado essa mulher, né? Ela seria no caso a Lara Spin. Isso tudo leva a Dolores lá pro pessoal da Yakuza, né? Ela vai até a máfia, entra ali, mostra todo o poder dela. Nesse episódio inteiro, na verdade, a Dolores e a Maeve mostraram de fato o poder que elas têm, né? No próprio momento que a gente vê a Dolores
brigando com o Stubbs, que ela tira o Stubbs lá de cima daquele lugar que ela foi junto com o Caleb, né? E também a Maeve acabando basicamente com a máfia, né? Tentando chegar ao líder deles. E tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Bernard, Maeve e Dolores principalmente mostrando o poder que elas têm e tentando sempre atingir o objetivo dela, né? E chega na hora, não é nada disso que eles pensavam, ele ainda é um humano pelo menos. A Dolores junto com o Caleb naquele momento ali daquela festa de ricos, pro objetivo especial que eles tinham, na verdade, né? E ainda a Maeve junto com o Serac tentando achar a Dolores, procurar a Dolores para ver onde ela pode estar e conseguir aquilo que está na mente dela. E tá, a gente tem aí esse momento estabelecido, né, com os personagens vivendo momentos diferentes que podem se cruzar no fim. A Maeve, no caso, tá ali em Yakuza, né, inclusive ela consegue ver aqueles galões que parece que tem leite dentro, mas que na verdade é aquele material usado para criar os anfitriões, né? E ela encontra o Musashi, olha só, né, conhecido lá pelo Samurai World, lá nas outras temporadas. E a gente tem aquele encontro maravilhoso ali, na verdade, no caso com Bernard, Caleb, Liam e o próprio Connells. Sim. E aí que tá, a gente tem aquele momento em que o Connells conversa com o Bernard. E aí, meio que o episódio junta todos os núcleos, pelo menos em partes diferentes. Temos Charlotte com o Ed Harris, conversando ali um assunto meio estranho, o Ed Harris percebendo que a Charlotte não é ela mesma. Temos também o Connells junto com o Bernard, conversando alguma coisa também diferente. E aí, o próprio Musashi conversando com a Maeve. E aí, a gente tem a ligação entre eles dois, que seria qual? A Dolores é todo mundo. Todo mundo. Ou seja, aquelas pérolas que ela trouxe não são mentes de outros anfitriões. São pérolas que a Dolores, na verdade, pode fazer com que a mente dela multiplique. Então ela se coloca em vários lugares diferentes, meio que sendo onipresente, pelo menos nesses lugares específicos que ela quer ser. Até porque em Westworld, né, tem muita essa associação de ser Deus. No caso, o Ford, ele tentava ser Deus, ele tentava e queria e às vezes conseguia estar presente em todos os lugares que ele queria. A própria Dolores agora tá nessa linha também. E isso responde algumas perguntas que a gente tinha, lógico, mas trazem outras. Porque se a gente for analisar, ela tem 5 pedras. É ela e mais 5 no caso, né? Uma a gente sabe que é o Connells, que é a própria Dolores. Outra a gente sabe que a Charlotte também é a própria Dolores. E também sabemos agora que o Musashi é a própria Dolores. Faltariam 2 pedras aí. Uma seria o Bernard, que na minha opinião é o próprio Bernard, sabe? Não é ninguém ali na cabeça dele. No caso, é o Bernard com aquelas questões que ele tem de Arnold, enfim. Parece que tem 2 mentes ali no próprio corpo dele. Mas aí faltaria uma pérola, né? Uma pérola que a gente não sabe em qual corpo vai entrar. Uma pérola que talvez não seja nem a Dolores, né? Talvez seja uma outra pessoa, assim como o Bernard é ele mesmo, pelo menos na minha opinião. Só que se a gente for analisar também, quando eles mostram as pérolas, o Bernard tem uma cor diferente. A gente já tinha falado isso num outro episódio, né? Que o Bernard tinha uma cor diferente das outras pérolas. Então aquela pérola talvez seja o próprio Bernard e as outras 4 meio que livres para Dolores poder colocar a mente dela. E se você lembrar, no review anterior, a gente falou que existia a possibilidade de ser a Dolores ali também, né? Da pérola que tiver na cabeça da Charlotte ser também a Dolores por uma cópia que ela mesma fez. A gente falou isso no episódio anterior. A gente citou também a possibilidade de ser o Caleb. A gente falou isso de uma forma bem forte, inclusive como sendo quase o mais provável, né? Só que a gente citou também essa situação de repente ser a Dolores ali, porque existia a possibilidade. A gente sabe que a Dolores tem um poder bem diferenciado, assim, pelo menos comparado à humanidade. Ela podia fazer algumas coisas relacionadas a isso, a multiplicar a própria mente dela. Não era uma coisa que a gente acreditava tanto, mas a gente sabia que existia essa possibilidade, inclusive foi por isso que a gente citou, né? Mas enfim, comprovado. Dolores multiplicou sua mente, colocou em anfitriões diferentes, né? No caso, Connell, Charlotte e o próprio Musashi. A gente não sabe se ela colocou em mais alguém, pelo menos por enquanto. Temos o próprio embate da Maeve com o Musashi, que no caso é a Dolores. A Maeve acaba morrendo, né? E a Dolores ia tirar a pérola da cabeça da Maeve. Só que depois o pessoal chega, fala, não, tem um pessoal aqui fora. E a Dolores lembra que, lógico, que eles estavam monitorando a Maeve, né? Eles, no caso, o Serac e a equipe dele. E aí a gente tem um final muito interessante, porque a gente tem um momento ali do William, naquele sanatório que ele tá, né? O que parece pelo menos ser um sanatório. E ele encontra quem? A Dolores, mais conhecida como Dodô, porque é a Dolores lá do início, a Dolores da primeira temporada, vestida de azul, com aquele penteado diferente e aquele rosto de inocente também, sabe? E eles começam a conversar algumas coisas ali, pra variar, filosóficas, assim como a série quer mostrar pra gente que é. E ela fala o seguinte pra ele: você aprisionado era o último desejo da sua filha, da Emily. E ele mesmo se pergunta, né? Quem sou eu? O que sou eu? Será que eu sou anfitrião? Meio que isso, né? E ela diz: bem-vindo ao fim do jogo.
Ou seja, não quer dizer nada pra gente essa frase. A Dolores fala muita coisa, mas no final parece que não falou nada, sabe? Enfim, foi um episódio cheio de informações pra gente, informações relevantes, solucionou algumas coisas que a gente tinha de dúvida, só que trouxe outras dúvidas também, assim como o Westworld faz sempre, né? Mas e você? O que você achou desse episódio? Diz aqui embaixo nos comentários pra gente poder ver e conversar um pouquinho com você. Então é isso, não esquece de deixar aquela martelada no like aqui embaixo para ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, para continuar acompanhando vídeos como esse que a gente tem feito review de Westworld toda semana, depois de todo episódio. Confere aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente o Instagram, hein? Segue a gente lá. É isso aí, valeu!